treinamentos e multi-eventos. Mais uma terça-feira aqui reunidos para mais uma palestra. Estamos no ciclo de palestras gratuitas e vamos até dezembro com esse propósito de abençoar as pessoas, de trazer instrução, de trazer o conhecimento, tudo condensado. Então, se você precisa desse conteúdo, aqui é o lugar certo. Muito obrigada pela presença de todos vocês que estão aqui hoje. Obrigada também. Estamos aqui na rua Vitor Alves, número 2096, sala 104, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Então, se você deseja vir conhecer o nosso espaço, você é muito bem-vindo. E mais um dia de assunto maravilhoso e serve para mim. Isso aí eu estou muito ansiosa por esse assunto, porque está na moda, está na mídia, e a gente vai falar hoje sobre delegar tarefas através da inteligência artificial. Então, se você tem problema de não saber como utilizar, você vai agora aprender. Então, com vocês, para falar sobre esse tema, mais uma vez aqui conosco, Boa noite, mais uma vez com vocês aqui, mais uma terça-feira, para dar continuidade aos nossos treinamentos, nossas palestras. Lembrando que estamos todas as terças-feiras aqui na Vitor Alves, às 20 horas, com palestras em 6 áreas de conhecimento: tecnologia, melhoria contínua, gestão, saúde, inovação, enfim, tem conhecimento para todos aqui, é só vocês verem. Voltando a lembrar que essas palestras elas estão nos nossos canais, nas redes sociais, no YouTube, no Espaço Capacitar, Multi-Eventos, e no canal Edeliviano no YouTube. Então vocês entrem lá, vocês vão encontrar essas palestras. Quem não conseguir estar presente aqui nas terças-feiras, pode ir lá no nosso canal e buscar pelas nossas palestras, que vocês vão encontrar lá as palestras que já foram ministradas. Aí só entrar lá, Espaço Capacitar, Multi-Eventos e canal Edeliviano no YouTube. Tá ok? Lembrando também que quem participa das palestras presencialmente tem acesso ao nosso Drive, onde todas as palestras e materiais que são utilizados para montar as nossas palestras vão estar lá disponibilizados. Então entrem lá no nosso canal, inscrevam-se, isso é importante para nós, dá aquela moralzinha para a gente poder continuar nas redes. Também coloca o sininho, porque vai estar sempre alertando vocês e nós estamos colocando coisas novas lá. Tá joia? Então vamos dar início. Nós estamos falando realmente sobre palestras sobre delegando tarefas, as ferramentas de IA, inteligência artificial. Na nossa chamada, nós colocamos delegando tarefa ao chat GPT. E por que eu coloquei assim ao chat GPT? Porque quando a gente fala de inteligência artificial hoje, as pessoas associam direto ao chat GPT. Mas vocês vão ver que existem infinitas ferramentas de inteligência artificial para fazer diversos tipos de atividades, tarefas para o nosso dia a dia, também, seja pessoal ou profissional. Então nós vamos ver que uma série de outras ferramentas que podem nos auxiliar a delegar tarefas para que a gente possa facilitar o nosso dia a dia. Quero dar um alerta também, porque lá na nossa ficha de inscrição, nosso formulário, tem uma opção lá informando se alguém tem interesse em algum assunto que não está sendo tratado aqui no nosso dia a dia. Eu quero dizer que está sendo observado, eu vi lá, alguém já colocou que tem interesse a temas referentes a investimento, e nós já estamos bolando, tá? Existe uma outra pessoa, um amigo nosso, que está interessado em trazer palestra aqui na área de investimento, educação financeira e tudo mais, juntamente com a CEO aqui desse espaço, a Cristiane, que também vai trabalhar fazendo a associação, como a gente sempre faz, né? Das nossas palestras, dos nossos conteúdos, dos nossos temas relacionados à palavra de Deus. Então nós vamos estar juntando esses dois temas e vamos trazer essa informação aqui para vocês, ok? Então, só para vocês entenderem que nós estamos atentos ao que está sendo colocado lá no nosso formulário de inscrição. Bom,
nessa tela aqui vocês já estão vendo a inteligência artificial funcionando. Por quê? Eu precisava trazer para essa palestra uma imagem, uma figura diferente, como fosse uma figura pesquisada lá no Google, ou seja lá onde for, nos sites de procura. Então, eu deleguei isso, essa atividade de ficar pesquisando por uma figura interessante, eu deleguei essa tarefa e foi ao ChatGPT e ele trouxe para mim na verdade não foi nem o ChatGPT, perdão, foi o DALL-E, que é uma ferramenta também da OpenAI, que é associada ao ChatGPT, enfim, que gerou essa imagem para mim. Eu disse lá o que eu queria e ele gerou essa imagem. Eu pedi que fosse uma imagem exclusiva, que não houvesse essa imagem por aí, e ele trouxe essa imagenzinha de delegação de tarefa. Veio eles na mesa de trabalho, estão todos voltados para um robozinho, imitando aqui, né, os nossos robôs de inteligência artificial e por aí vai. Não necessariamente as nossas inteligências artificiais se materializam em formato de robôs, mas existem robôs também, fazendo uma série de atividades ali. Não sei se vocês lembram do desenho, os Jetsons, na década de 60, 70, que existia aquela doméstica, que era uma robozinha, que fazia tudo pelo Jetson, né? Então, aquilo que parecia uma brincadeira na década de 60 e 70, hoje já está materializado, não só nessas atividades, como uma série de outras do dia a dia. No nosso caso, as ferramentas que vamos utilizar aqui não tem formato de robô, mas já executam atividades do nosso dia a dia. Tá ok? Então, está aqui o robozinho, está aqui o nosso ChatGPT, por exemplo, ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial, onde as pessoas que estão fazendo uma reunião aqui vão precisar fazer alguma tarefa e não vão fazer, vão delegar a ele e ele vai executar, como é o caso de coisas que vamos ver aqui ao longo do nosso bate-papo. Ok? Então, delegando tarefas às ferramentas de IA. Bom, como sempre eu inicio com uma palavra daquele manual que eu digo para vocês que é o nosso manual de vida. Se tudo você parar para pensar, existe lá. Como nossa palestra está falando sobre delegações de tarefas, nós temos uma lição muito interessante aqui no livro de Êxodo. Eu trouxe aqui Êxodo do 13 ao 23, mas se você ler o capítulo inteiro de Êxodo, capítulo 13 de Êxodo, você vai ter uma seguinte história. Êxodo? Êxodo 18, não falei 13, né? Perdão. Êxodo 18, o Êxodo 18 todo, eu coloquei de 13 a 23, mas se você ler o capítulo inteiro, você vai ver a seguinte história. Eu vou contextualizar aqui de uma forma resumida, porque é grande, mas a ideia é que Moisés, que era o patriarca que estava levando o povo de Israel, retirando o povo de Israel do cativeiro egípcio, levando para a terra prometida, e a história vocês conhecem, ficou durante 40 anos no deserto, e durante esses 40 anos, nesse caminho, houveram muitos percalços. E muita gente, foram para mais de 400 mil pessoas, tentando atravessar o deserto do Egito para a terra prometida. Então existiam tretas, e essas tretas elas precisavam ser dirimidas ao longo dessa estrada, dessa caminhada. Só que só existia uma pessoa para resolver essas discórdias, que era o próprio Moisés. Então tudo que acontecia na tribo era levado a Moisés. Era levado a Moisés a um ponto de que Moisés já estava exausto, cansado, acabado, querendo desistir de tudo, até que recebeu um conselho do seu sogro, Jetro, que foi fazer uma visita e viu como estava acontecendo lá na tribo. Moisés, atolado de gente querendo falar com ele, para que ele resolvesse determinados problemas da área civil, problemas da área criminal, problemas da área política.
comercial, uma série de problemas que ocorriam e ele estava abarrotado de tarefas e não conseguia fazer mais nada quando estar assistindo. E já deu um conselho a ele, que foi esse aqui, ó. Escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto, ou seja, buscando pessoas idôneas dentro das tribos que ali foram divididas. Estabeleça-os como chefes de 1000. Então vocês veem já qual é o tamanho da coisa, né? Então já de 1000 em 1000, olha só. De 100, de 50 e de 10. Ou seja, criou ali uma hierarquia de resolução de problemas. Eu tenho aquele cara que cuida de 1000, mas eu tenho 10 para cuidar de 100, daqueles 10 mais 5 para cuidar de 50, então eu fui dividindo os problemas, ou a hierarquia de problemas, fui dividindo. Nós falamos sobre resolução de problemas no bate-papo passado. Uma das formas da gente dividir o problema, se tem um problema grande, divide esse problema em partes menores para ficar mais fácil para você resolver, e é isso que estava acontecendo aqui. Eles estarão sempre à disposição do povo. Por quê? Imagina, o mais próximo, se estou cuidando de 50, é muito mais fácil do que eu cuidar de 1000. Então eu vejo, por exemplo, os líderes, principalmente de seitas de religiões, seitas e tal, com uma casa cheia de 5.000, 10.000, eles estão pensando como é que esse cara cuida dessa gente toda. Será que dá para dar conta disso tudo? Então é necessário, por isso que existe, né, o ministério dentro da igreja, para poder quebrar essa hierarquia em pedaços, para facilitar esse acesso, para que você consiga ter acesso a um líder de forma mais rápida, um melhor acesso. Então foi isso que ele fez. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões, que eram todos os problemas que ocorriam. Trarão-se apenas as questões difíceis, ou seja, só aquilo que os de 50, os de 100 e os de 1000 não conseguirem resolver, levaria a ele. Mas quem? Todo o povo? Não, aquele chefe. Se você levar ao chefe, o chefe não conseguiu resolver, aquele chefe ia até Moisés, e Moisés ia trazer então a solução. Os mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles dividirão com você. Ou seja, o que Jetro fez foi falar com ele: ó, pega esse problema que é grandão, divide em problemas pequenos e coloca pessoas para te ajudar a resolvê-los. E aquilo que eles não conseguirem resolver, eles trazem até você. A gente vê essa estrutura nas religiões, a gente vê essa estrutura nas empresas, a gente vê essa mesma estrutura, né, nos órgãos militares, na política, enfim. Esse tipo de organização aqui a gente encontra na maioria das instituições, que é exatamente você dividir para poder melhorar a resolução do problema, dividir para conquistar, vamos dizer assim. Ok? Aqui nós estamos falando de delegação de tarefas, que é exatamente o tema do nosso bate-papo. Quando eu digo que a Bíblia tem tudo, ela realmente tem tudo. Não preciso ler nenhum outro livro, porque eu encontro tudo aqui. Inclusive, se você for ler os livros atuais, vocês verão que todos eles estão baseados na palavra de Deus. Ele é incrível. Bom, e o que significa então delegar tarefas? Bom, delegar tarefas é atribuir a alguém uma responsabilidade, a autonomia e a representatividade para executar uma atividade, um projeto, uma tarefa. Ou seja, eu vou passar aquilo que eu deveria fazer para alguém. De qualquer jeito? Claro que não, nós vamos ver aqui. É uma habilidade importante, principalmente no ambiente profissional. A habilidade não é de quem vai executar a tarefa. Essa habilidade de delegar é do líder que está delegando, é do dono da tarefa. Esse cara precisa ter a habilidade para delegar, porque senão ele simplesmente pega um problema, manda para qualquer um fazer, e aquilo pode ser que não seja executado da forma que fosse necessário. Então delegar é também uma arte, precisa ter habilidade para isso, pois permite que o trabalho seja realizado por quem tem mais competência. Muitas vezes aquele que vai executar efetivamente tem até mais competência do que
aquele que delegou para fazer aquela tarefa. Isso significa o quê? Poder ter mais disponibilidade, uma pessoa que tem mais produtividade, tem mais responsabilidade, tem mais representatividade. Enfim, ter competência aqui não é só saber fazer o trabalho propriamente dito. Porque se você pega uma pessoa para ser chefe de 1000 e essa pessoa não tem uma representatividade, ele pode até fazer o trabalho, mas vai ficar muito difícil resolver o problema. Quer ver um exemplo simples disso? O técnico da seleção brasileira que acabou de sair, o Tite. Ele foi ser técnico do Flamengo. Vocês acham que ele tinha uma competência para ser técnico do Flamengo? Claro que ele tinha, já foi técnico inclusive da seleção brasileira. Ele conseguiu evoluir? Não, porque ele não tinha representatividade dentro daquele time. O próprio time o boicotou e ele em 2 jogos teve que ir embora. E isso acontece quando você é um líder não representativo. Não adianta você saber fazer a tarefa, porque você pode não conseguir executá-la. Então, quando a gente fala de competência aqui, a gente sai um pouco do âmbito só do saber fazer, mas também saber liderar, saber se relacionar, saber se comunicar. Uma competência é bastante ampla para quem vai executar a tarefa, porque vai depender da tarefa. Se uma tarefa puramente operacional, bater o martelo, vou precisar ter representatividade de nada, eu simplesmente vou bater o martelo ali, eu preciso ter uma habilidade prática de bater o martelo. Mas, quando a gente fala em delegar tarefas, não é só tarefas operacionais. Eu posso delegar tarefas executivas, de alto nível, tarefas relativas somente a conhecimento. Então, eu preciso, quando falar de competência aqui, vocês vão abrir o leque de vocês para algo mais amplo que simplesmente saber fazer. Ok? Além disso, é uma forma de desenvolver a habilidade da equipe, motivá-la e promover o crescimento profissional. Quando eu delego para uma pessoa uma determinada tarefa, eu estou demonstrando a ela que eu tenho confiança, e aí ela vai ter confiança em fazer aquilo também, vai fazer uma atividade, uma tarefa, pode projetá-la para cargos maiores, que pode permitir que ela faça novos relacionamentos, com que ela se interaja com outros setores, por exemplo, da empresa. Enfim, abre campos quando você recebe uma tarefa delegada, se ela for realmente delegada de forma correta, abre campos para aquela pessoa que está executando aquela atividade. Então, por isso, desenvolve a habilidade da equipe e permite que ela faça algo mais. Quando você precisa delegar tarefas e aparece a tua equipe, na verdade, não tem conhecimento sobre a coisa, é possível até que você desenvolva a sua equipe para que possa executar tais atividades. Então, é uma chance, uma oportunidade de você estar melhorando a sua equipe para que ela possa executar futuramente determinadas tarefas. E aí, com certeza, a visão desse líder, a visão desse gestor, desse chefe, sabe lá o nome que a gente tem para ele, de enxergar na equipe que ela necessita ser melhorada em determinados pontos, é fundamental para que a coisa flua e aconteça. Ok? Bom, para delegar tarefas de forma eficaz, algumas coisas são importantes. Vocês vão ver por quê. Porque, primeiro, conhecer bem a equipe. Eu preciso conhecer as pessoas com quem eu estou trabalhando, até para poder eleger a pessoa específica que vai executar determinada tarefa, que vai liderar determinado grupo, determinada equipe. Eu preciso conhecer, para garantir que os profissionais estão preparados. Eu preciso saber se eles estão ou não preparados. Eu preciso conhecer cada um. Ao conhecer, eu vou saber se aquela tarefa é possível ser executada por aquela pessoa. É muito comum a gente colocar pessoas em cargos de liderança, ver a pessoa ser um ótimo profissional operacional. E muitas vezes ela tem esse skill, esse hard skill, ela sabe fazer muito bem aquela atividade, mas um soft skill que é de liderança, talvez ela não tenha. E muitas vezes a gente delega uma pessoa por ela ser um bom profissional operacional, e quando ela cai, por exemplo, numa função onde ela precisa liderar, como ela não tem essa competência, ela não desenvolveu, então ela não possa ter. Mas ela não desenvolveu, ela só trabalhava no operacional. Então ela pode estar com os burros na água aí, porque ela não desenvolveu essa competência, não desenvolveu esse skill. Então o líder precisa saber a quem você
incapaz, é porque ele não está preparado até aquele momento. Então é preciso capacitá-lo para que ele possa ocupar. Agora, todos que vão ocupar qualquer cargo? Não, tem gente que não tem perfil para liderança, tem gente que não tem perfil para operacional. A gente precisa entender os perfis das pessoas para ocupar determinados cargos. Eu não vou colocar uma pessoa, por exemplo, super falante, super sanguíneo, super animado para fazer uma tarefa, por exemplo, de planejamento, de análise de dados. A pessoa não vai aguentar ficar parada na frente de números analisando. Ao contrário, também funciona. Pegar um cara desse, que é um analista de dados, um cara que fica preso com um contador, um auditor, que gosta de ficar dentro da sala, olhando o número, calculando e botar ele para fazer uma apresentação em público. Então, eu preciso conhecer esses perfis para poder fazer a delegação correta. Ah, mas o cara que analisa dados não pode fazer uma boa apresentação? Pode. O cara que faz uma boa apresentação não pode analisar dados? Pode também. Basta querer, mas eu preciso desenvolver tais competências nesses elementos para que eles possam executar da melhor forma possível. O grande lance é entender quem são, o que fazem, se são capazes de executar determinadas tarefas e, se não, desenvolver a capacidade deles disso aí. Agora, também tem gente que não vai desenvolver? Vai. E está tranquilo, porque se ele é operacional e gosta de ser disso e só quer ser isso, parabéns, está bom também. Tem gente que é técnico a vida inteira e não quer ser engenheiro, porque sabe que vão jogar ele atrás de uma mesa e ele não quer aquilo, ele quer mexer exatamente no dia a dia, e vice-versa. Eu conheço um monte de gente que acabou acontecendo isso, que eram técnicos, trabalharam anos na empresa, quando fizeram engenharia, se formaram, pegaram o cara, tiraram do operacional e jogaram para trás de uma mesa. Foi uma frustração só, a pessoa até aposentadoria, sofrendo porque estava atrás de uma mesa escrevendo papel. Tem lá perto de casa, inclusive, que está assim até hoje. Inclusive caiu até nas bebidas por causa de depressão, porque colocaram ele atrás de uma mesa. Realizar, definir expectativas de forma clara, porque você consegue definir as expectativas. Quando eu conheço aquela figura, aquele elemento, eu consigo definir expectativas. Sei o que eu esperar dele, ele sabe também o que eu espero dele. E aí ele vai saber se ele vai alinhar as expectativas, se ele vai conseguir ou não realmente me atender. Ok? Realizar treinamentos transparentes para os colaboradores que trabalham com autonomia. Então é interessante, eu conhecendo, eu vou saber se aquela pessoa é capaz ou não, então eu capacito. E documentar ou registrar o que se espera de cada pessoa, isso é fundamental. Na verdade, quando você entra na empresa, teoricamente, você já tem uma relação do porquê você foi contratado, você já sabe o que você vai fazer. Mas quando uma tarefa é delegada, muitas vezes sai daquele skill pelo qual você foi contratado. Normalmente é para uma outra coisa, muitas vezes para um outro setor, muitas vezes para um projeto que você jamais vislumbrou, mas alguém olhou para você e falou: caramba, esse camarada tem potencial, vai te jogar para um campo, coisa que você realmente nem foi contratado para fazer. E aí você vai perder essa oportunidade. A gente vê na internet vários relatos de pessoas que trabalhavam em call center, e aí tinha um perfil bacana, foi chamado para gerenciar uma equipe e pum, explodiu, ou foi trabalhar numa equipe de vendas, aí em pouco tempo se tornou diretor de vendas, porque o camarada tinha um baita skill, trabalhava no chão de fábrica. Então assim, a oportunidade aparece, a pessoa enxerga que você tem essa potencialidade. Se é um líder bacana, se você não tem todas as características dele, aperfeiçoa, te prepara, e aí você vai estar pronto para que ele possa delegar tarefa, projeto, atividade dentro da sua área profissional. Ok? Então é interessante que seja registrado exatamente tudo que você faz quando você é, tanto no seu hard skill quanto o seu soft skill, e anotando seus pontos fortes e fracos para que você possa potencializar ainda mais aqueles seus pontos fracos, fortes, e também aperfeiçoar aquilo que é ponto fraco em você. Ok? Bom, aí eu coloquei uma imagem aqui que é bastante interessante, que é sobre a diferença, e das lideranças. Como é que você costuma enxergar
uma delegação de tarefas dentro da organização, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser da forma demarcada, que é essa primeira aqui, ou da forma delegada, propriamente dita. É muito comum uma pessoa chegar com uma tarefa, às vezes você não está nem na sua mesa, pega aqui, ó, bota lá, daqui a pouco você recebe um e-mail, ó, deixa uma coisa para você fazer. E muitas vezes é algo que você não tem nem conhecimento do que está acontecendo. Coisa já aconteceu no passado, o cara tem que você resolver, você nem sabe do que se trata. Isso é delargar. O cara distribui as atividades de forma aleatória. O que é de forma aleatória? Ele não conhece a equipe, não sabe exatamente para quem está enviando, se aquela pessoa é capaz ou não de executar aquela atividade. Então, são distribuídas de forma aleatória. Informa ou reclama sobre fatos, ou seja, só reclamações, só informa ela. Isso é ser sensado, mas não dá detalhes, não traz relatório, não traz dados, e você fica vendo a vida. Você vai ter que correr atrás de tudo se você quiser executar aquela atividade. Esquece da pauta da reunião, ou seja, você faz uma reunião com a tua equipe, com o grupo, ninguém anota nada, e depois você tem alguma coisa para executar naquela reunião, você fala, faz aí, o que você entendeu sobre aquilo, faz desse jeito mesmo, não sabe nem do que está se tratando, não tem uma pauta, não tem um checklist, não tem prazos, não tem metas, não tem nada, enfim. E não monitora o processo. Você simplesmente dá na mão da pessoa, cobra lá um resultado no final, você vai dar, como você não faz todas esse trabalho de casa anterior, não tem pauta, não tem prazo, não tem meta, não sabe o que a atividade é efetivamente, você só dá um prazo para ele. Eu quero que isso seja feito para ontem, normalmente é assim, né? Mas por que você faz isso? Você não conhece a atividade que você pediu para fazer, você não sabe o que aquilo demanda, você não sabe se aquilo depende de outro departamento de informações, de outro departamento para poder enviar para você, você não sabe se tem que acionar uma outra chefia, uma outra liderança para poder te dar determinadas informações, simplesmente dá um prazo. E aí não vai ser cumprido, lógico, porque não depende só de você, não é uma tarefa operacional, você chega ali, bate o martelo e o prego está feio. Muitas vezes você vai ter que pedir o prego no almoxarifado, não tem prego, tem que comprar um prego, o prego leva 3 dias para chegar, então como é que você vai entregar essa tarefa amanhã se o prego, só o prego demora 3 dias para chegar? Então é dessa forma. Uma demarcação de tarefa funciona dessa forma. Quando você delega para a equipe, e essa equipe está preparada, a própria equipe vai poder olhar e falar assim, não consigo entregar isso em 2 dias. Essa tarefa só é possível entregar em 5 dias. Por quê? Aí você tem fatos e dados, você conhece aquilo que você está fazendo, e você vai definir que você não consegue fazer daquela forma. Por quê? Porque depende do outro departamento, depende de algo que não existe na empresa, depende de ferramentas e equipamentos que não existem, depende de recursos que você não tem disponível na sua mão. Você não consegue executar aquela tarefa porque você não sabe, não tem ninguém dentro da empresa que faça aquilo, já fez algum dia uma tarefa nova. É aquela que está no nível da complexidade, que você precisa de um especialista, então tem que contratar o cara para o camarada vir, falar sobre determinado assunto, enfim. Então você precisa ter um conhecimento mais profundo para poder delegar a tarefa propriamente dita. Tá? Então, como é que você vai monitorar o processo? Porque o certo é, eu quero a tarefa para fazer daqui a 5 dias, eu vou só pegar o resultado daqui a 5 dias? Não. Quem delega a tarefa vai olhar no primeiro dia, como é que é o andamento? Quantos por cento? Está em 5, 20? Se você tem uma tarefa de 5 dias, você vai ter pelo menos 20% da tarefa feita a cada dia, pelo menos para que você consiga concluir no último dia com 100%. Então você vai ter que ir monitorando isso. Você monitora através de indicadores. Mas que indicadores são esses? Indicadores que a própria pessoa que foi delegada a tarefa vai definir para você. Olha, com 20% eu estou com isso pronto, com 40% eu estou com isso pronto, com 60% eu estou com isso pronto, e aí definiu um cronograma para mim. Eu sou a pessoa que delegou e eu vou controlando esse cronograma, essa atividade até chegar aos 100%. E aí, se chegou no primeiro dia, tinha que ter 20%, não deu 20%, deu 15%, eu vou cobrar ele antes de dar ruim lá na frente. Isso é delegar a tarefa, porque eu consigo controlar o processo ponto a ponto, porque eu posso ver que no meio do processo teve algum problema e eu posso ajudá-lo a executar aquela tarefa. Porque o objetivo de delegar uma tarefa não é ver o fracasso do teu funcionário, o teu fracasso no final. Pelo contrário, você quer ver a tarefa pronta, você quer ver a meta batida.
retenção com ele, e no 100% ele não fizesse, falar, dá uma suspensão porque não fez a tarefa, ou dá um esporro nele porque ele não fez a tarefa. Não é assim que funciona. Muito pelo contrário. Você quer ver o sucesso do trabalho. Você, como bom líder, você vai dar a tarefa e você vai acompanhar e vai ajudá-lo a finalizar. Porque o objetivo do líder é você servir ao seu liderado. Não é você mandar nele, é você servir a ele. Se você tem uma atividade para ele fazer, você tem que dar todos os recursos possíveis para que ele possa terminar. Esse é o objetivo. Então, se ele precisa de equipamento, você vai arrumar um equipamento para ele. Se ele precisa de dinheiro, você vai arrumar dinheiro para ele. Se ele precisa de gente, você vai arrumar gente para ele. Se ele precisa de treinamento, você vai arrumar treinamento para ele. É assim que funciona. Senão a coisa não flui. Mais uma vez lembrando, quando eu delego uma tarefa, eu não delego para ver o fracasso da pessoa que eu deleguei lá na frente. Ao contrário, eu estou fazendo com sucesso. Eu quero levantar a minha equipe. Eu quero proporcionar a ele a possibilidade de crescimento. É o que a gente falou ali atrás. Quando eu coloco aqui, eu quero garantir que a minha equipe cresça. Por isso eu delego coisas a ela. E quanto mais coisas eu delego a ela, mais possibilidade eu tenho da minha equipe crescer. Esse é o objetivo. Enquanto delegar, é tudo contrário disso aqui, né? É tudo isso que a gente já falou. Eu seleciono as tarefas de forma adequada, porque eu conheço a minha equipe. Eu defino os responsáveis. Então, se eu tiver que dividir, como lá no Moisés dividiu, 1.000, de 100, de 50, vai ter sempre alguém responsável para que aquela equipe possa me ter. Caso tenha um problema mais grave, vira a mim que deleguei. Ok? Estabelecer prazos. Você tem metas para você poder alcançar. Você não vai simplesmente fazer a tarefa aí, daí de uma hora para outra, fala, a tarefa está pronta, bom, você não me deu prazo. Então precisa ter prazos. Ok? E acompanhar. Da forma como eu falei aqui, você tem um cronograma, você tem um checklist de coisas que precisam ser feitas, e você vai acompanhar ponto a ponto, não só no final, o resultado final, mas você vai acompanhar para saber se aquela equipe necessita da sua ajuda ou não. Agora, tem equipes totalmente autônomas, que não precisam de controle, e você dá uma tarefa e você vai cobrar um resultado? Também tem. Tem equipe que você, como você já tem uma equipe, ao qual você já confia, ao qual você já está capacitada, ao qual tarefas são tarefas esperadas, não tem nada diferente, ao qual ela possa tomar decisões. Você definiu não só a tarefa, mas você definiu a possibilidade de tomar decisões. Decisões o quê? Se ela precisa de material, ela pede. Se ela precisar de dinheiro, ela pede. Se ela precisar de gente, ela pede. Ela não precisa de mim como líder para fazer isso. Ela é totalmente autônoma. Se ela precisar tomar uma decisão de sim ou não, de prosseguir ou não, ela faz. Então fica mais fácil. Eu deixo a minha equipe tomar as próprias decisões, então eu não preciso de tanto controle da forma como eu falei aqui anteriormente. Você não precisa mais controlar prazos, você não precisa mais controlar as metas, porque a própria equipe vai controlar por si só, porque é uma equipe completamente autônoma. Ok? Bom, delegar tarefas pode trazer vários benefícios. Então, quando eu delego uma tarefa para alguém, ou agora também para algo, né? Eu tenho benefícios, como aumento da eficiência e da qualidade do trabalho. Porque Moisés delegou para 100, para 1.000, para 100 e para 50, exatamente para ter uma qualidade melhor no trabalho. Primeiro, para poder atender mais gente. Depois, para poder atender com mais qualidade, porque são menos pessoas para imputar numa só pessoa, então divide essa tarefa. Então, tem menos problemas para resolver. Quem resolvia de 100.000 vai resolver de 50, então facilita. Então eu consigo ter maior qualidade porque eu consigo pensar melhor nas resoluções do problema, porque eu tenho mais tempo para pensar. Enfim, eu conheço os problemas mais de perto. Imagina um país do tamanho que é o nosso, a gente tem que resolver um problema lá do Oiapoque e ao mesmo tempo resolver um problema lá do Chuí. Se não tivesse os governadores, os prefeitos, as subsecretarias, essas coisas todas, como é que o presidente da República, por exemplo, poderia enxergar tudo isso? Seria impossível. Então precisa ter essas divisões. E quando você faz essa repartição, você consegue ver um problema mais regionalizado, mais localizado, fica mais fácil de você compreender. Ok? Desenvolvimento profissional da equipe. Então, quando eu faço a delegação,
delegação e os benefícios de estar melhorando a minha equipe profissionalmente. O clima organizacional, por quê? Porque gera confiança. Quando você começa a delegar, não delargar, mas quando você delega, a pessoa entende que você quer o bem dela, o crescimento profissional, ela vai ter um melhor clima organizacional. Evita a sobrecarga de trabalho do gestor, aquilo que eu falei das divisões, melhora a gestão do tempo, porque eu tenho menos coisas para fazer, eu tenho mais tempo para resolver os mesmos problemas. E aumenta, então, a produtividade. Ok? Algumas práticas para delegar tarefas de forma efetiva. Então, para delegar, o que eu vou fazer? Conhecer a equipe. Eu vou conhecer a minha equipe. Eu vou definir as expectativas, alinhar entre o que eu preciso, o que eu quero e o que ele vai fazer, para saber se está alinhado. Ele vai dizer, eu sei fazer, não sei fazer, eu preciso disso para fazer. Enfim, alinha a expectativa. Estabeleça prazos. Então, coloco prazos e acompanho e dou suporte. A gente já falou sobre isso aí. Ok? Então, são algumas das formas para efetivar isso. Medir resultados. Então, para medir, eu preciso criar indicadores. A gente vai falar na próxima bate-papo sobre indicadores, mas para eu poder saber se ele está executando a tarefa da melhor forma, com qualidade, com tempo, com prazo, com custo, eu preciso ter indicadores para esses itens todos. Preciso ter indicador de custo, para saber se ele passou ou ultrapassou ou não o custo. Preciso ter um indicador do prazo, para saber se ele ultrapassou ou não o prazo. Preciso ter um indicador da qualidade. Enfim, eu preciso ter indicadores. Reconhecimento do trabalho. Porque se eu não reconheço o que o cara fez, pelo menos com um tapinha nas costas, vai ficar chato. Toda vez que eu delegar uma tarefa, eu falo, caramba, já que esse cara é chato, mandar uma tarefa para mim, porque eu não tenho nada para reconhecer. Quando ele sabe que eu estou melhorando, ele pode buscar um cargo melhor, ele está se preparando, ele já se motiva e se sente reconhecido. Delegar também os resultados, porque muitas vezes o que acontece? A equipe faz e os resultados é do gestor. Ele esquece até que foi a equipe que estava ali. Então, é fundamental que esses resultados sejam delegados para a equipe, para aquela pessoa que executou. Positivos ou negativos, mas muitas vezes, e aí era uma postura minha, de trazer, e a gente vê também muitos técnicos de futebol fazerem isso, quando a equipe tem um resultado positivo, ele atribui o mérito à equipe, quando dá ruim, ele diz que a culpa foi dele. É muito normal isso, puxar, porque de uma certa forma, mesmo que as pessoas estejam executando, mesmo que elas tenham autonomia, de alguma forma você tem gerência sobre aquilo, de alguma forma você é o maestro daquilo ali, e é necessário que você saiba se está indo para um bom ou mau caminho. Agora, também é importante dizer que muitas vezes o fato de não ter dado um resultado positivo não significa que a equipe não tenha feito o seu melhor trabalho, da melhor forma possível, porque a gente só olha, é igual o Olimpíadas, só vale o primeiro lugar. Só o fato do cara chegar na Olimpíada, ter passado por não sei quantas mil pessoas para poder conseguir o índice para ir para lá, não vale. Se ele chegar em terceiro, então, não vale, só vale o primeiro. Então a gente também tem que aprender a valorizar os resultados, independente de chegar naquela meta que você colocou. Até porque é muito comum a gente estabelecer metas inalcançáveis. A gente chama de são as metas na lua. A gente bota a meta lá para cima, bota a equipe para correr atrás, e aí quando ela não consegue, o problema é da equipe que não conseguiu chegar lá. Mas quem estudou isso? Era possível com essa equipe alcançar essa meta? Então, assim, é importante a gente estar de olho nisso, mas delegar os resultados. Evitar a delegação reversa. Tá? Ou seja, eu já vi isso acontecer também, e já aconteceu até comigo, para poder cumprir um prazo, eu puxar uma determinada tarefa e eu mesmo ter que executá-la para poder não ficar ruim na fita. Mas isso não é legal, não é uma boa prática, ok? Você trazer a tarefa como um funcionário e puxar essa tarefa para você, ok?
nós estamos falando de uma forma genérica sobre delegações de tarefa. Estamos falando de pessoas. Eu delego para uma pessoa, delego para um funcionário, delego para o meu filho, delego para o meu marido, delego para a minha esposa, delego para o meu pai, para a minha mãe, eu delego, tenho tarefa para fazer serem feitas dentro de casa. Eu vou delegar aqui para o meu filho, isso que meu filho pode fazer, vou lavar o banheiro, meu filho pode fazer no banheiro, botar o lixo para fora, o marido pode botar o lixo para fora. Se é no trabalho, eu posso fazer o atendimento ao cliente, eu posso pedir ao funcionário para fazer o atendimento para mim, enfim. Então são delegações de tarefa que eu delego para pessoas. Só que é possível a gente delegar hoje com a tecnologia da informação e até com equipamentos, né, de uma forma geral, tecnologia de uma forma geral. A gente delega já coisas para ferramentas, equipamentos. Você fala, mas como eu delego tarefa? Vamos imaginar que antigamente você não tinha, nós falamos muitos palestras atrás sobre como é que era na pré-história, né? Você tinha que carregar lá os teus mantimentos, os teus frutos que você colhia, você tinha que carregar tudo nas costas. Você matava um animal, você carregava o animal nas costas. Quando você conheceu a roda, você parou de carregar nas costas. Você desenvolveu um equipamento, você pegava, desenvolvia aquele equipamento, você não carregava mais nas costas, você delegava aquele peso ao equipamento, uma carroça, por exemplo, ou quando você adestrou os animais, quando o ser humano conseguiu adestrar os animais, o cavalo, o mula, o boi, já não carregava nas costas, mas carregava no lombo do animal, porque aquele animal já estava domesticado, você carregava, então você já delegou. Então a gente vem delegando tarefas já há muito tempo em muitas coisas. Então isso não é novidade, a gente delega tarefas. Aquilo que eu fazia, por exemplo, eu tinha que escrever um texto à mão. Eu parei de fazer isso. Tinha que apagar, embolar o papel e jogar fora. Eu deleguei isso numa ferramenta, uma máquina de escrever, por exemplo. Facilitado. Eu não vi a máquina de escrever que você apagava ou que você errava. Então já não precisava mais embolar o papel. Depois vieram uma das ferramentas computacionais, você não precisava nem embolar papel mais, você já apagava na tela mesmo e tal, depois você imprimia quando estava pronto. Então a gente já delegou tarefas às ferramentas, isso é normal, já faz isso há muito tempo, né? Por exemplo, eu bater um bolo, vou fazer esse bolo na mão, deleguei para a batedeira bate o bolo, enfim. Então a gente já delega tarefas para a tecnologia já há séculos, beleza. Só que agora não, a gente vai ver que existe uma possibilidade de coisas que antes só o ser humano fazia, que era, entre aspas, pensar, que os equipamentos não pensavam. E hoje a gente tem essa possibilidade de uma ferramenta computacional me ajudar a pensar. Aí eu coloco em pensar entre aspas, porque existe uma controvérsia já desde os primórdios da inteligência artificial, em que já se perguntava se os computadores iam pensar pelos humanos, e já existia uma resposta, até do pai da computação, dizendo que não. O ser humano é quem pensa, a máquina não pensa. Ok? Mas, enfim, consegue fazer coisas muito próximas do que o ser humano hoje consegue fazer. E aí a gente está falando da inteligência, é uma inteligência que é chamada de inteligência artificial. Eu estava até assistindo um shortzinho, um cientista falando que isso não existe inteligência artificial. Inteligência ela é neural, só o humano tem inteligência. Não se pode atribuir à máquina algo chamado inteligência, porque isso foi algo dado por Deus, só o ser humano tem isso. Mas a gente batiza as coisas do nome que a gente quer, né? E aí acabou-se esse então de inteligência artificial, que é muito conhecida como IA, inteligência artificial, ou AI, Artificial Intelligence, também pode ser assim. Inteligência artificial é o campo da ciência da computação, que desenvolve tecnologias que permitem que os computadores executem funções avançadas. Na verdade, é nada mais do que o computador fazia antes, só que agora vai fazer de forma avançada. E que coisas são essas? Ele percebe o ambiente, ele resolve problemas, ele analisa, ele fornece recomendações, ele traduz idiomas, ele cria imagens e textos, ele toma até decisões por você. Ok?
variado e tal, mas a IA é antiga, não é de hoje que se fala de IA. Para você ter uma ideia, a máquina de Turing, criada em 1936, foi conhecida como uma das primeiras máquinas computacionais existentes. Ela foi utilizada na primeira e Segunda Guerra Mundial. Agora, não sei se está aqui pelo tempo, deve ter sido Segunda Guerra Mundial, porque a Primeira Guerra Mundial foi em 1914, então foi na Segunda Guerra Mundial. Para quê? Para poder decifrar os códigos alemães Morse. Nem tanto, mas provavelmente fizeram código Morse, mas os códigos que eles mandavam, mensagens para os seus generais, eram códigos codificados, e a pessoa não sabia o que significava aquilo. Era uma ordem, por exemplo, de ataque. E aí foi criada essa máquina, esse camarada, que foi chamada máquina de Turing, que decifrava, pegava esses códigos Morse, não sei quem será isso, mas se for, obrigado amigo que o código Morse, captava esse código e decifrava, e conseguia então saber exatamente o que o ataque alemão ia fazer, japonês, sei lá o que, estava preparando contra os Estados Unidos, contra os aliados em si, entendeu? Então já tinha uma inteligência, que era a inteligência de decifrar códigos. Então foi considerada uma das primeiras máquinas computacionais, do eletrônico computacional, mas também como uma máquina de inteligência. A maior parte dos nossos dispositivos eletrônicos, como celulares e computadores, são máquinas programáveis, que operam de acordo com o fundamento da máquina de Turing. Ou seja, até hoje, os fundamentos, os conceitos, foram baseados nessa lógica matemática de tudo. Em 1950, ele publicou um estudo focado exclusivamente em inteligência artificial. Para ele, não era correto especular se as máquinas poderiam pensar, olha só, mas sim se elas poderiam se comportar como humanos. Então, ele tinha um receio de que as máquinas poderiam se comportar como humanos. Essa era a discussão. Em 1943, McCulloch e Pitts apresentaram seu modelo de neurônios artificiais, considerando a primeira inteligência artificial, embora o termo ainda não existisse. Ainda não era cunhado o termo inteligência artificial, mas já se pensava dessa forma. O termo inteligência artificial foi usado pela primeira vez em 1956, por McCarthy, durante a conferência de Dartmouth College nos Estados Unidos. No entanto, a ideia das máquinas que visam inteligência humana remonta em torno do grego, o desenvolvimento da IA teve início na década de 50. Ou seja, é como se fosse um mito isso aí, mas hoje a gente vê que já não é. Então, o que a gente falou de inteligência artificial já existe desde 1936, é o que a gente tem aqui. Bom, onde você já viu IA na sua vida? Antes de estar se falando sobre IA, já existia, já funcionava uma série de aplicações, e a gente só não sabia que isso era uma IA. Mas, por exemplo, serviços de e-mail, aquele filtrozinho de spam é uma inteligência artificial. Quando chega alguma coisa no teu e-mail e ele entende que aquilo não é uma mensagem, por exemplo, que te agrada, ele joga para o spam. Então ele tem uma inteligência de filtro. Ele já consegue reconhecer que aquilo não é uma mensagem que você gostaria de receber e joga para o teu spam. GPS, para encontrar o melhor caminho. Ele joga a informação para cima, analisa, vê, opa, tem um trânsito, então vamos mudar de rua, vamos por aqui, enfim, já é uma inteligência. Assistentes virtuais, como Siri, Cortana, Google Assistant, Alexa, também são inteligência artificial. Recomendações personalizadas, Netflix, Spotify, quando ele reconhece o teu perfil, aquilo que você mais gosta pelas suas preferências de música que você navega, preferências de comerciais que você clica ou para mais tempo assistindo, ele começa a entender que você gosta daquilo e ele começa a te oferecer mais daquilo. Se você olhar lá na Netflix, por exemplo, aparece lá em cima dizendo, aqui tem umas 96% de chance de você gostar desse filme, aqui tem 75% de chance de você gostar desse filme.
porque você já assistiu filmes parecidos, você já deu um like no filme, você já fez a avaliação do filme, então ele começa a armazenar essas coisas e começa a direcionar coisas que você gosta para que você possa assistir melhor. Redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, com algoritmos de avaliação de padrões de atividades, personalizando as postagens individualmente. Por exemplo, você entrar no meu Facebook, vão ser oferecidos algumas recomendações de propaganda, de imagens, de vídeos, enfim, de rios, de shopping, blá blá blá. Se entrar no teu, vai aparecer uma coisa completamente diferente da minha, de acordo com aquilo que você está mais acostumado a navegar. Então, isso também já é uma inteligência artificial usada em algoritmos para poder te dar sugestões. Atendimento ao cliente, por exemplo, chatbots. Os chatbots já estavam em voga muito antes de se falar em inteligência artificial, né? Em IA propriamente dito, no chat GPT propriamente dito. Os chatbots já existiam e é um tipo de inteligência artificial. Uma inteligência um pouco burra no começo, não sei se você lembra, você fazia uma pergunta e não sabia responder, você ficava bravo pra caramba com aquilo, às vezes ficava respondendo a mesma coisa, mas a IA funciona dessa forma. Ela vem como uma criança de 5 anos. Ela precisa que você vá dando input, ela vai errando, e conforme você vai colocando as informações, ela vai aprendendo. É assim que é inteligente, por isso que é chamada de inteligência, porque ela aprende conforme a interação também do usuário. Então, o chat GPT hoje é super inteligente, mas quanto mais as pessoas utilizam, quanto mais eles mexem, fazem perguntas, veem os resultados, tipo, não ficou legal, repete, puxa de novo, não, isso aqui não é assim, era dessa forma e tal, ele vai crescendo em conhecimento. E aí vai melhorando a sua forma de pesquisa. Ok? Já tem uma base de dados imensa, mas ele melhora isso a cada dia conforme a interação do público com ele. Ok? Bom, que tarefas eu posso delegar às inteligências artificiais? Eu posso ter um controle de estoque da minha empresa que pode ser feito por inteligência artificial. Eu tenho câmeras de vigilância que podem ser feitas por inteligência artificial, por exemplo, aquelas câmeras que pegam você pela íris e já identificam quem é você, já vai nas centrais de policial, ver se você tem algum delito, alguma coisa, enfim. Aqui já tem, né? Ela consegue na tua casa mesmo, ela consegue ver que é você, ela já abre a porta, já liga o ar-condicionado, enfim, uma série de coisas que você pode fazer com a utilização de câmeras. Tem esses smartphones, que também, da mesma forma, você já consegue ligar uma televisão pelo tom da sua voz, ela reconhece o tom, ela liga a TV, enfim. Aplicativo que roda som GPS, a gente já falou do reconhecimento facial também, que está nas câmeras, mas nos celulares também. Casas inteligentes, por exemplo, uma casa dessa com uma câmera que faz tudo, ou você faz tudo pelo celular, você dá informação para ela e ela resolve as situações que você precisa, que é fechar uma janela, abrir uma janela, soltar o cachorro, ligar, aumentar a geladeira se tiver muito calor, diminuir a geladeira, enfim, botar o frango para assar. Uma casa inteligente é capaz de fazer tudo isso. Um pouquinho? Não, aumentar, né? 20? Vamos ver se dá uma melhorada. Bom, análise do comportamento do consumidor, que é exatamente isso que a gente falou do Netflix e tal, e agora se encontra em todas as lojas já utilizam isso, né? Para saber quem é você, o que você usa, o tipo de persona. Então, ele oferece coisas específicas para você. Publicidade, painéis digitais, então também utiliza a inteligência artificial. Ele pode ser por sensor, passou uma pessoa, ele identificou aquela pessoa, já bota aquela propaganda que a pessoa gosta. E já te identifica. Lógico que a gente não tem isso em todos os lugares, mas ele pode identificar pelo calor do teu corpo, identificar pela íris, se você tocar naquele painel, ele já sabe quem é você, pelas suas digitais, enfim. Veículos autônomos, veículos que não precisam mais ter motorista, já tem vários testes aí funcionando, de carros, e ônibus, e caminhões, e bababá. E nessa discussão que eu estava falando para você, foi engraçado
que esse cientista estava discutindo exatamente sobre inteligência, né? Artificial, enfim, se era realmente inteligência ou não. E aí estava discutindo com os chineses, em função da utilização também dos carros autônomos. E aí a discussão era, não, carro inteligente, não sei o que, papai, e começaram a fazer alguns testes. Olha só, o carro vai andar aqui, vai aparecer, vou jogar uma bola, o carro vai frear e não vai passar por cima da bola, e o carro não passava por cima da bola. Aí agora a criancinha vai atravessar a rua, o carro vai parar, não, a criancinha atravessava a rua e o carro parava e não atropelava. Agora parei, então foram fazer vários testes desse tipo, né? Aí o cara falou assim, agora pega a criança e manda ela passar plantando bananeira. Aí o carro foi embora, era simulação, né? Não era verdadeira. A garotinha estava ponta a cabeça, o carro veio e destruiu por cima. Então, assim, não é tão inteligente assim, né? Então, assim, ele não reconhece, assim, para que ele reconheça os padrões precisam estar imputados. Então, se precisam estar imputados, alguém precisa ter imputado. Então, precisa ter uma inteligência antes dele. Não consegue, por si só, por exemplo, nós conseguimos entender que uma pessoa com os pés no chão, plantando bananeira. O computador não vai entender isso, se você não disser isso para ele. Então existem várias discussões até não tão da ética também, a respeito de inteligência artificial, mas o importante é dizer que quebra o galhão para que a gente possa delegar algumas coisas triviais do nosso dia a dia. Piloto automático de aviões, a vida inteira você viu isso. Piloto, quando chega na velocidade de cruzeiro, ele bota o avião lá para ir até onde tem que ir e vai comer, vai dormir, vai, enfim, fazer o que ele quiser lá na aeronave e o avião vai embora sozinho. Ninguém está pilotando ele está pilotando sozinho, você nem sabe, está lá dormindo, descansado e o piloto está viajando sozinho. Isso sempre aconteceu a vida inteira. Já era inteligência artificial funcionando, ok? Aí aqui tem só um desenho mostrando aqui, quem tiver essa palestra em PDF vai conseguir ver todas as áreas aqui que são abrangidas pela inteligência artificial. Bom, a inteligência artificial vai ser classificada em 3 grandes categorias, isso aí é só para efeito de conhecimento, mas ela pode ser limitada, ela pode ser geral e ela pode ser uma superinteligência. Essa superinteligência ainda está em desenvolvimento. Eles dizem que estão em desenvolvimento, né? Porque a gente está na fase aqui da inteligência geral, que é a generativa que a gente usa. Ela é similar ao do ser humano. É essa que a gente usa hoje. Mas, sob o meu ponto de vista, já deve estar testando, já não deve estar utilizando inteligências mais evoluídas que a gente utiliza hoje, com certeza. Porque se você pensar que a inteligência artificial começou na década de 50 e você já usa a inteligência artificial uma série de dispositivos sem saber o que era, e agora eles disponibilizaram para você, provavelmente a superinteligência deve estar sendo utilizada uma série de coisas que a gente nem sabe e daqui a pouco vai ser disponibilizada para a gente. Bom, os estudos da área dividem em 4 dimensões de pesquisa. E por que eu trouxe isso? Que é muito importante. As pesquisas sobre IA apontam o seguinte: que os sistemas eles podem pensar como seres humanos, olha só, que os sistemas atuam como seres humanos, eles não só pensam, mas eles atuam como, se comportam como, eles pensam racionalmente. Essa história da garotinha, por exemplo, de cabeça para baixo, ele já pode olhar e falar, não, sou uma pessoa. E sistemas que atuam racionalmente, pensam e atuam racionalmente. Então, para vocês verem como é que isso está desenvolvido no campo da inteligência artificial. Imagina a gente ter um computador, um robô racional. É o que ele está dizendo aqui, vai funcionar melhor que um cachorro, por exemplo, que é racional. Pensa nisso. Como a inteligência artificial aprende sozinha, então isso aí deixa a gente com o cabelo em pé. Será que ela é capaz de... As discussões sempre foram essas, né? Será que a inteligência artificial vai conseguir dominar o mundo? Um supercomputador vai começar a criar, né,
dentro dele veio uma inteligência, uma super inteligência, esse cara, né? Ele consiga dominar o mundo, travar tudo, pagar tudo. Será que o anticristo vai ser um supercomputador? Tipo Matrix, né? Tipo Matrix. Eu já pensei nisso. Já pensou no anticristo supercomputador? Mas já com minha amiga, eu falei, vai ser uma ilha. Vai ser engraçado. Bom, e no dia a dia, o que eu posso delegar? Eu posso delegar textos e conteúdos de forma geral. Eu não preciso mais pensar no texto todo. Eu posso pensar num tema e pedir para desenvolver para mim. Auxílio em atividades criativas. Criar um ambiente para um evento. Foi o que eu fiz aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu bolei um evento, pensei no evento e pedi para desenvolver para mim. A gente vai ver esse exemplo aqui. Solução de problemas e dúvidas. Por exemplo, você tem uma questão matemática, por exemplo, uma derivada, sei lá o quê, um polinômio, você não sabe resolver, joga lá e ele resolve para você, você ainda pode pedir para ele explicar como ele fez. Isso é que é o mais legal. Não só faz, como você pode dizer, ele explica como você fez, como se eu fosse uma criança de 7 anos. E ele vai explicar passo a passo, botando até a chupetinha na parada para você. É muito legal. Suporte com pesquisa de dados, ou seja, eu pego pesquisa. Eu fiz agora, eu demorei a chegar, eu estava com um exame, eu estava analisando para uma paciente, um exame de sangue, e eu joguei na inteligência artificial e pedi para ele fazer vasculhar o exame todo para mim, fazendo comparações com os dados que eu coloquei, e me dando um pseudo-diagnóstico, só para ter uma noção do que seria aquilo, para poder entender e fazer umas pesquisas mais aprofundadas naquilo. Cara, veio bem legal, inclusive. Mostrando as taxas mínimas, máximas, foi sensacional. Então, posso pegar dados quaisquer, porque essas informações ele já tem também no banco de dados, ele vai fazendo comparações e vai trazendo para mim. Tradução de idiomas, qualquer idioma, eu posso pedir para traduzir em qualquer idioma que eu quiser. Análise de dados, planilhas, gráficos, dashboards. Eu posso pegar uma planilha, colocar lá dentro e pedir para tomar uma decisão para mim, dizer se eu compro, se eu vendo, se eu abro empresa, se eu não abro, só com os dados matemáticos que eu tenho ali. Ele pode tomar uma decisão para mim, eu vou fazer todas as inferências necessárias para tomar uma decisão, não preciso mais parar para pensar. Insights variados, eu quero criar um novo negócio, seja disruptivo ou não. Eu coloco lá, quero criar, sei lá, cria um novo negócio aí para mim, na área, sei lá, da saúde, que não existe. Aí ele vai rolar um negócio lá maluco, igual o brainstorming. Eu quero fazer um brainstorming no meu chat GPT, por exemplo. Então eu chuto uma pergunta e deixo trazer essa ideia. Depois eu vejo se aquilo é válido ou não. Mas eu não preciso hoje ter 10 pessoas para fazer um brainstorming comigo. Eu faço um brainstorming com o meu. Eu pego lá o chat GPT, o Gemini, o Cloud, boto o Copilot, boto os 4 para jogar a informação para mim. E aí eles trabalham comigo, mandam a informação, e aí eu fiz o meu brainstorming. Não preciso ter gente, vai ser um brainstorming qualificado. Então, para vocês terem uma noção, pelo que eu mostrei lá no desenho anterior, aquelas pessoas todas falando no computadorzinho no meio, é exatamente aquilo. Eu estou aqui e tenho os computadores aqui do meu lado, eu jogo para eles e peço para eles responderem o que eu necessito. E aí vai criar um site que eu quiser. Ok? Então serve para tudo isso. E mais alguma coisa. Bom, quais ferramentas utilizar? Bom, cara, hoje você na internet tem painéis de inteligência artificial, mais de 5.000 ferramentas de inteligência artificial. As mais conhecidas, assim, que a gente tem no dia a dia, que a gente usa para algumas coisas, por exemplo, o ChatGPT, que é o mais conhecido. Hoje está na versão 4.0 Omni, mas a versão ainda gratuita é a versão 3.5, que é uma versão, eles chamam de uma versão mais burra, né? A versão paga, que é a versão 4.0, a versão mais inteligente, ele traz insights mais poderosos. Seria só isso. Mas se você pegar, por exemplo, o Copilot da Microsoft, aqui, ele vai fazer a mesma coisa
E ele é gratuito. Está bem poderoso. Enfim, várias ferramentas mais poderosas que o ChatGPT por aí. Mas vamos lá. Aí você tem o ChatGPT Enterprise para a empresa, você tem o Sora e você tem o Diary, que são programas para você fazer imagens, fazer vídeos. Por exemplo, aqui no Sora você cria um videoclipe, por exemplo, você diz assim, ó, cria um videoclipe eu passeando na Torre Eiffel. Pum, vai pegar lá e vai criar eu passeando na Torre Eiffel. Assim, desse jeito. O Copilot, como eu falei, é da Microsoft. Quando você baixa o Edge, que é o browser da Microsoft, ele já está embutido no Microsoft Edge. E aí é só você usar. O Gemini, que é o da Google, você também tem lá naquelas ferramentas que eu mostrei para você, naqueles quadradinhos, né? Está no canto superior direito da tela do Google. Quando você clicar ali, aquelas ferramentas vão aparecer lá o Gemini. É a ferramenta gratuita da Google. Tem o Google Note aí, que é uma ferramenta para a Enterprise. Tá ok? Tá, todas as versões aqui tem paga e gratuita, está em todas elas. Tem o gratuito e o pago. Amazon, que é a inteligência da Amazon empresarial. Tem o Cloud, que é da própria Cloud, o Perplexity e o Gamma AI, que são basicamente as mesmas coisas. O Gamma AI eu consigo fazer apresentações, por exemplo, se eu preciso do PowerPoint, eu coloco lá, cria uma apresentação de inteligência artificial para mim com 10 slides, monta para mim. Tipo assim, nesse nível. E rápido, em 3 segundos. Ok? Não foi o que eu fiz aqui. Essa não, mas eu já fiz uma aqui com inteligência artificial, que eu mostrei. Que foi a foi semana retrasada, que foi a de emoções, né? Realinhando a roda da vida e das emoções. Eu cheguei tarde em casa, na terça-feira, na segunda-feira, e estava cansado, falei, vou escrever, vamos fazer uma inteligência artificial. Botei lá e pedi para ele fazer para mim. Criou para mim. Analisou, gostou? Já vi, então, tudo que eu queria ali, acabou. Então, é nesse nível. Mas eu fiz a inteligência artificial. Não atribuí, eu deleguei, mas eu deleguei também o resultado. Bom, aqui algumas 80 ferramentas de IA no dia a dia. Essas são as mais utilizadas hoje. São só 80. Para criar ideias, para criar website, para criar escrita, para criar reuniões, de texto, substituir texto para voz, para criar voz para texto, marketing, chatbot, experiência do usuário, imagem, vídeo, design, apresentação, automação, blogging, detector de inteligência artificial. Até isso tem. Por que tem um detector de inteligência artificial? As pessoas estão fazendo TCCs, por exemplo, monografias, teses de faculdade utilizando inteligência artificial. Se a pessoa não mexer em nada, a pessoa pega o detector de inteligência artificial, passa o teu agricultura aqui, vai dizer que tem 80% de chance de ser feito da inteligência artificial, 90% de ser feito da inteligência artificial, eu quero te dar um zero. Ok? Então tem um detector de AI. Se eu pegar a minha palestra, por exemplo, de 3 semanas atrás, e passar pelo detector, vai dar 100% de inteligência artificial, que foi feito toda vez. Ok? Mas muitas ferramentas para fazer diversas coisas. Aqui é uma plataforma de ferramentas de inteligência artificial, muito conhecida, 10 e você tem aqui, você clica nesse site, você escreve isso aqui, ele vai abrir uma plataforma, você se inscreve lá, e você vai ter acesso a 1 milhão de inteligências artificiais para tudo que você desejar fazer, para vídeo, para criar, tudo que você precisa fazer. Aquelas 80 ferramentas que tem lá, todas elas estão aqui dentro. Não aquelas especificamente, mas que fazem as mesmas coisas que aquelas. Ok? Então é só entrar aqui nesse site e aí você vai conseguir a plataforma. Oi? Mas você pega o tradutor que também é uma inteligência artificial, pede para traduzir, você vai entender tudo que está escrito ali na plataforma. Tranquilo, né?
ChatGPT é o mais conhecido. Quando você clica lá na OpenAI e chama pelo ChatGPT, o que vai aparecer para você? Vai ser uma tela com nada dentro. Porque ele é só uma linha de comando. Você digita e ele responde. ChatGPT é só isso. Digita e responde. A base dele está fora dele. Não está nele. Ele vai buscar na base lá, montado lá nos data center, onde tem guardado uma base de dados infinita. Está sendo utilizado até 2023, acho que 2021, acho que agora já tem até 2023 nos pagos, mas tem uma base de dados imensa, armazenada, onde você consegue fazer aquele rastreio com essa base de dados desde que a internet foi criada até hoje. E ele consegue achar. Bom, e aí o que ele tem? Bom, ele tem uma tela inicial, onde você tem aqui do lado o ChatGPT para ele criar um chat novo. Aqui você tem o explorar ChatGPT, que tem algumas coisinhas que ele faz, vai aparecer lá nas telinhas. Aqui você tem o que você fez, os prompts que você foi criando. Os prompts são os textos que você pediu para ele executar. Ele vai guardando aqui nesse cantinho. Aqui você tem entrar e fazer login, sair aqui do grupo e fazer o upgrade para a versão paga, porque eu estou usando aqui a versão gratuita do ChatGPT, que é o 3.1. Esse é o 3.5 que eu estou usando. Tá ok? Bom, aí aparece aqui dizendo que ele é o ChatGPT. Aí aparece aqui o prompt propriamente dito, que é o que eu vou fazer com ele. Aparece aqui vazio, uma tela vazia, uma área para você escrever, retangular, com a carinha do OpenAI ali, um logo da OpenAI e um cursorzinho piscando. Aí eu vou e digito o que eu quero. Olá, boa tarde, como você está? Eu disse para ele, olá, ChatGPT, boa tarde, eu converso com o meu ChatGPT como se fosse meu amigo. Então eu disse olá para ele, olá, ChatGPT, boa tarde. Aí ele respondeu para mim, olá, boa tarde, como você está? Mas eu nem disse que eu estava bem, eu já fui lá fazendo pergunta. Olha, eu faria uma palestra sobre educação financeira, eu estou pronto já. É onde eu digo o que eu quero. Eu digo para ele, vou fazer uma palestra sobre educação financeira e gostaria de oferecer um ambiente com experiências exclusivas para os participantes, com cheiros, paladares, imagens, entre outras que pudessem marcar sensorialmente a memória dos meus participantes. Eu fiz essa pergunta para ele. E aí ele me respondeu assim, isso parece uma ideia incrível. Utilizar estímulos sensoriais pode realmente fortalecer a mensagem da sua palestra. Aqui vão algumas sugestões para o ambiente e tal. Aí ele colocou aqui, olfato. Aí ele colocou aqui, sobre o olfato, meus cheiros, escolha de aromas. Aí ele vem dizendo, utilize fragrâncias que proporcionam concentração e tranquilidade, como lavanda, hortelã-pimenta. Pronto, está falando para mim. Tudo bonitinho. Objetivo emocional. Estou dizendo qual é o objetivo disso. Associar o cheiro a um momento de conquista financeira. Pode criar uma âncora emocional positiva. Por exemplo, ao falar em poupança ou investimento, você pode liberar um aroma que os participantes associarão com a estabilidade e segurança. Então, quando a gente estiver falando sobre investimento, aí vem bota aqueles sintetizadores de cheirinho, né, e tal, bota no canto da sala e solta cheirinho. Só que nem a crise, nem você pode pulverizar aqui no ambiente, não. Então, acabou minha palestra. Sabores. Eu posso oferecer sabores. Snacks temáticos. Eu crio uns sticks, uns snacks, uns biscoitinhos temáticos, com moedinhas, com, sei lá, um bolinho com cara de baú, cheio de moedinhas de dinheiro, cifrão, chocolate, cifrão de chocolate, olha só. Essas coisas todas vão proporcionar esse ambiente. Nossa, ele está me dando ideias, cara. Café com chocolate ou chocolate amargo. Ele está dizendo, quando falar sobre a importância da disciplina e esforço
determinada. Ó, na visão, as cores que ele pede para usar, cores que reforçam os conceitos. Aí entra o uso da cromoterapia que eu tinha falado. As cores são sensoriais, elas trazem determinados insights. E aí está trazendo, ó, verde, crescimento financeiro e prosperidade, o azul, estabilidade e segurança. Entendeu? Isso vem da cromoterapia. Imagens impactantes. Posso utilizar gráficos, visuais, infográficos e tal. Então está me dando tudo. Na audição, música, trilha sonora. Só que o que acontece? Sobre essas coisas todas eu queria mais detalhe. Quer dizer, qual música que eu vou utilizar, qual comida, qual tudo. Eu perguntei para ele no final, vou passar aqui. Ó, até para o dado tem aqui, ó, materiais para tocar. Ele coloca aqui. Mas olha só a pergunta que eu fiz para ele, ó. Para cada item descrito lá no prompt, faça a sua sugestão de aromas, músicas, paladares, materiais materiais para tocar. Aí, vamos detalhar cada sugestão. No olfato, lavanda, cedro, pinheiro, canela ou baunilha, ele está dizendo para que cada coisa dessa. Quando ele vai lá no paladar, café ou chá verde, chocolate amargo, frutas frescas, nozes ou castanhas, água saborizada com limão ou com laranja. Ele vai dizendo, ó, para reforçar a ideia de frescura e renovação, associada ao planejamento e flexibilidade financeira. Isso é interessante no serviço de um coffee break em determinado evento. Determinado evento, perfeito, para criar um coffee break Isso, perfeito. sensorial. Isso aí, personalizado. Sensações. Muito legal, né? Enfim, visão, audição, ó, a música ambiente, ó. Ele coloca aqui exemplo, é a Clara Delone de Debussy. Não sei nem que música é essa, mas ele sugeriu para esse evento. Depois eu vou achar também que música é essa, é uma música instrumental. Estimula alguma coisa. Sons da natureza. Enfim, você vê como ele te dá detalhadamente. Você pode ir explorando. Se eu tenho algum item, por exemplo, vamos supor que eu quero utilizar todos os sensos, né? toda a sensibilidade, todos os sentidos. Eu quero forçar, por exemplo, o sabor, no caso do coffee break. Aí eu vou pegar só o sabor, eu vou pedir para ele detalhar mais, coloca mais detalhes. O que mais você pode utilizar para sabores, tipos de comida, sanduíche. Eu posso ir mais a fundo e deixar ele viajando junto comigo nisso aí. E aí eu vou preparar depois tudo baseado no que ele me colocou de dicas. O dado também pede para colocar as moedinhas ou células em miniatura para brincar com as pessoas com isso. Bom, e aí, para você ver que ele é tão inteligente, que meu irmão fez aniversário no dia 12, eu pedi para o ChatGPT fazer um texto para ela. E foi, ele fez assim, ó. ChatGPT, cria uma mensagem de feliz aniversário para a Cristiane, que está fazendo 52 anos no dia 12 de outubro. A Cristiane é cristã, advogada, mãe de um casal de filhos e avó de 2 netinhos. Faça esta mensagem em formato de poesia. Aí ele coloca: Cristiane querida, em seu dia de luz, celebramos a vida que Deus te conduz. Advogada de fé, mãe de um lar abençoado, teus filhos e netinhos um presente sagrado. 52 anos de sabedoria, de amor, de coragem, de pura alegria. Avó carinhosa que enche o lar de calor, com o brilho nos olhos e palavras de amor. Que Deus te renove em cada amanhecer, que a paz e a graça do teu coração venha a crescer. Cristiane, que tua jornada seja sempre divina. Feliz aniversário, mulher tão fina. Amada e lembrada por tudo que és, que tua fé seja sempre o teu alicerce e pés. Não mexi em nada, deixei do jeito que ele trouxe para ver que ele poderia melhorar tranquilamente. Tem sempre um botãozinho em cima de regenerar e ele refaz em cima daquilo, ele já fez e melhora. E você vai fazendo, pedindo para ele melhorar, para você achar que ficou bacana. Mas eu achei que ficou bem legal desse jeito que ele fez aqui. Eu coloquei depois a oportunidade para você.
inteligente do chat GPT, entendeu? Aí eu quero mandar uma mensagem para a pessoa. Eu não tenho tempo para criar um poema. Deleguei a tarefa para ele. Está delegado. Eu quis montar, quero montar, nós vamos montar essa palestra de educação financeira. Até porque foi pedido lá no nosso formulário. Só que imagina, você sentar para bolar tudo isso que ele bolou. Eu já deleguei essa tarefa para ele. Eu posso usar tudo? Posso usar tudo, mas eu posso chegar aqui agora, uma vez pronto, e cortar o que eu não quero, acrescentar o que eu quero. Vai ser muito mais fácil do que eu ter que fazer tudo do zero. É como se eu tivesse delegado para um funcionário meu fazer um rascunho para mim. E a partir daquele rascunho, a gente vai melhorando. Eu ainda posso pegar esse rascunho dele e passar lá para o Gemini, analisar para mim, passar para o Copilot, ver o que ele pode melhorar, passar para o Cláudio. Fala, Cláudio, dá uma olhada nisso aí que você pode melhorar. Eu pego meus funcionários de inteligência artificial e peço para eles irem melhorando. No final, eu peço o Gama para fazer uma apresentação para mim. E já deixar pronta a apresentação. Aí eu pego tudo isso que ele colocou aqui e peço para criar uma apresentação para mim. Vou utilizar a apresentação do jeito que me mandar? Posso utilizar se for boa, mas eu posso mexer depois da apresentação, alterar, colocar um texto diferente, um título, mudar uma cor, enfim, uma imagem que talvez eu tenha colocado no meu grade, muda a imagem, mas o importante é aquilo que você perderia tempo planejando, pensando, pesquisando em sites para trazer imagens, trazer texto, enfim, você já fez isso para você. Você agora só vai melhorar e facilitar, organizar da melhor forma possível. Você vai ter o seu trabalho muito mais rápido e pronto. Então essa é a ideia. E foi isso que eu quis trazer para vocês. Espero que tenham gostado desse bate-papo com o chat. Aqui estão os materiais que foram utilizados, vão ser disponibilizados para vocês, tá? E aqui está meu novo telefone profissional, e meu e-mail, se quiser entrar em contato, está aí disponível. Tá ok? Então até a próxima semana, gente. Obrigado.